Fala, abduzidos! Hoje eu quero começar o vídeo com uma pergunta. Design é arte? A resposta curta é não. A resposta longa é depende. Fica comigo no vídeo que eu vou contar pra vocês por quê. Faz muito tempo que se discute isso. Na verdade, desde a época da Bauhaus, que é a maior escola de design e arquitetura do mundo, esse tema gera polêmica. Mas vamos lá, eu já dei o spoiler de que design não é arte, mas depende. Então vamos pôr cada macaco no seu galho e entender o que é o design e o que é a arte. A arte, subjetivamente, só precisa existir. É isso, ponto. A única finalidade dela é ela mesma e a expressão do artista. Então dá pra dizer que a arte existe onde tem o sentimento de quem a faz. E isso abrange todas as áreas, desde os poemas de Clarice até as telas de Da Vinci. Dá pra extrapolar um pouco aqui e dizer que cada arte é como se fosse um retrato de como o artista estava na época em que ele a fez. Um exemplo muito grande disso são as fases pelo qual o cantor Tim Maia passou. Dava pra notar pelas suas músicas o seu sofrimento, aceitação e as fases pelo qual ele passou até chegar à imunização racional. Mas apesar desse retrato, a arte não exige que todos a compreendam, porque cada um recebe a arte de uma forma diferente, com base nas suas próprias experiências, crenças, momento em que está vivendo e situação atual. Não precisa ter um consenso sobre a arte, não precisa ter um panorama geral. Arte é arte. Na verdade, tem um ponto que é sempre lembrado quando a gente fala de arte, mas eu vou deixar pra falar dele daqui a pouco porque vai começar a fazer mais sentido o meu depende. O design, pelo contrário, tem uma função muito específica: transmitir uma mensagem. Design não é um fim, ele é um meio. É através dele que a mensagem vai ser sintetizada e chegar a quem precisa chegar, de forma clara e objetiva. Um perfil de um Porsche é um perfil de um Porsche independente de quem está vendo, da religião, da crença e do país onde está. O móvel projetado é um meio para se obter mais conforto, harmonia, beleza, mas nunca é um fim em si próprio. Será? Quando você vê o logo da Apple, você não precisa ativar suas crenças ou sentimentos. Ele é o logo da Apple independente de onde você está e da situação em que você se encontra. Ele transmite a essência da marca. Ele traduz o que ela significa de forma simples e sintetizada, para que não haja nenhuma dúvida. Ele comunica que o aparelho que você está usando é diferenciado, projetado para ter uma experiência mais agradável e vai se destacar pela sua experiência de uso e também status de quem está usando. Tudo isso só com aquela maçã mordida atrás, sem carregar nenhuma palavra. O design meio que resolve os problemas. Já deu para entender que design e arte são coisas bem diferentes, né? E isso justifica o não. Então tá na hora da gente ir atrás do depende. Por que essas duas áreas se confundem tanto? Porque essas duas áreas se relacionam, se misturam, se separam e se complementam. Frequentemente, quando a gente vê uma solução de design bem feita, a gente associa ela com arte por um motivo: beleza. E esse é um dos maiores pontos de confusão, porque é nele que tá aquele ponto que eu falei da arte que geralmente tem um consenso: a arte é bonita. Quando pensamos em arte, geralmente com o nosso senso comum, o que vem à nossa cabeça são as belíssimas esculturas do Michelangelo, são as telas surreais de Dalí e de tantos outros artistas extremamente renomados e com obras belíssimas. Mas essas obras também são arte, da mesma forma que as telas abstratas de Mondrian, do que as confusas formas de Kandinsky, que geralmente não são tão lembradas por sua expressividade abstrata. Da mesma forma, quando a gente pensa em design, a nossa lembrança nos leva para campanhas fantásticas como as campanhas da Coca-Cola, com o minimalismo preciso da Apple, e geralmente alguém atrás de uma tela criando algo. Não que o designer não crie, mas a finalidade da criação do designer é transmitir uma mensagem. A finalidade da criação do artista é transmitir os seus sentimentos. Abrindo um parêntese aqui, é nessa parte que eu vejo muitos profissionais frustrados com a profissão de design. A gente entra nesse mercado criativo querendo fazer coisas revolucionárias, e principalmente no começo da carreira, a gente se depara com o tipo de cliente que não quer necessariamente fazer alguma coisa revolucionária. A gente se depara com um cliente que quer fazer suas vendas independente do que ele está fazendo ser bonito ou não. A gente se depara com um cara que quer executar uma comunicação, mas geralmente não da maneira que a gente acharia que fica melhor. E esse tipo de profissional acaba não entendendo que a finalidade dele é transmitir uma mensagem, é resolver o problema do cliente e não se expressar, não criar algo que agrade a ele. E isso acaba desvalorizando o design, o cliente, o resultado final da arte e a profissão. E isso gera um senso comum de que o designer é um profissional que ou ele é do marketing digital, ou ele é esse cara frustrado, que ganha pouco e que não sabe o que é da vida. E embora existam muitos profissionais que criem dessa forma e que sejam no marketing digital que são muito bons, eles ainda são exceção em vez de serem a regra. Mas beleza, então, a única coisa em comum entre essas duas áreas é a beleza e a criatividade? Não. Como eu falei, existem profissionais que são fora da curva, e esses profissionais se destacam pelo seu trabalho diferenciado. Um designer que compreende o seu cliente, que transmite a mensagem de uma forma artística, como foi o caso da campanha da Nike da Copa do Mundo de 2014, pode ser chamado de artista sim. Um designer que tem um poder de síntese capaz de traduzir todo o conceito de uma marca em uma forma simples, está usando seu acervo artístico para resolver um problema de design. Mies van der Rohe, quando projetou a sua tão famosa cadeira Barcelona, tinha um objetivo bem claro em mente, que era transmitir a grandeza do pavilhão onde ela seria exposta e que ela remetesse a reis e rainhas. E ele conseguiu fazer isso.
de forma artística. A arte tem como finalidade ela mesma, e o design tem como objetivo transmitir uma mensagem, comunicar. Mas isso não significa que um artista não possa comunicar uma mensagem e que um designer não possa usar um acervo artístico em função da sua criação. Mas isso exige um nível muito grande de amadurecimento dentro da profissão. Dá pra dizer que toda criação é fruto de uma compreensão e experiências próprias, como eu disse no vídeo do design, que eu vou deixar nas telas finais aqui e nos cards. Então o estudo sólido de artes, design e comunicação resulta invariavelmente em uma peça de design com traços fortes de arte. Para esse tipo de resultado, o cara não tem que só fazer um curso de Photoshop. Ele tem que entender o que é design, ele tem que entender para quem ele vai comunicar, como ele vai comunicar e onde ele vai comunicar. Quando o caboclo tem isso em mente, qualquer traço que ele fizer vai ter o poder de encantar e de comunicar. É simplesmente impossível não se apaixonar por essa profissão. Galera, então por hoje é isso. Eu quis trazer para vocês essa discussão do design e da arte que a gente sempre vê falar por aí, explicar um pouco do que eu penso sobre isso e agora eu quero jogar para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês não concordam comigo e o que é design para vocês. Se vocês quiserem trazer algum exemplo, a gente pode conversar bastante sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal que vai ter conteúdo sempre. Segue a gente nas redes sociais, é Studio Displace lá nas redes sociais. Pra galera de Maringá e região, tá rolando uma promoção da hora de fotografia agora, de ensaios. E eu vou contar sobre isso futuramente em outros vídeos. Mas é isso, galera. Por hoje é isso. Valeu por todo mundo que chegou até aqui. Sejam abduzidos.